demite-se, conseguiu, com certeza, mas que essa palavra é do secretário-geral. Álvaro Beleza, membro do secretariado do PS Socialista e, obviamente, dirigente do Partido Socialista, é convidado desta edição da noite. Muito boa noite. Já vamos falar sobre a forma das primárias, mas deixe-nos antes entender esta coisa que se vai enrolando desde ontem sem que se perceba muito claramente. António José Seguro demite-se se perder as primárias para António Costa? É isso? O António José Seguro, como é um homem sério e com ética, já disse, aliás, na Comissão Nacional, que se não ganhasse, e eu acredito que ele vai ganhar, tirará as devidas ilações e, portanto, ele fará aquilo que entender. O que eu lhe digo é que isso demonstra que é uma pessoa que não está apegada ou agarrada à cadeira do poder, ao contrário do que dizem por aí. A questão não é essa e obviamente que a decisão até dependerá da dimensão da vitória ou da derrota ou da dimensão do que for a expressão eleitoral dessa noite. Agora, o que o líder está a propor é a adoção de um sistema que já existe noutros países, que é os partidos são liderados por um homem e avançam com outro para a candidatura para a representação no governo. Então, porquê é que um dos resultados implica a demissão do outro cargo? Isso é que eu não estou a perceber muito bem. Há questões que só o próprio tem que responder e, portanto, não vou responder por ele. O que eu lhe digo é o seguinte. As eleições primárias que nós propomos é aquilo que já está a ser utilizado em França, em Itália. A Espanha vai fazê-las também. E a ideia é a seguinte. Eleições primárias são eleições em que votam, para além dos militantes dos partidos, votam os eleitores da área política dos partidos, para escolherem os candidatos a órgãos políticos, sejam deputados, autarcas, primeiros-ministros, presidentes da República. Isto é, depende depois de cada partido ou de cada cultura política. Não pode haver primárias para a eleição de dirigentes dos partidos. Portanto, obviamente que os dirigentes dos partidos, o secretário-geral, vão continuar a ser eleitos pelos militantes e apenas pelos militantes. Não, estou a dizer isto porque houve alguma confusão, nomeadamente uma proposta dos apoiantes do Dr. António Costa, há um ano, que propunham primárias para a eleição de secretário-geral e candidato a primeiro-ministro. Não pode ser. Tem que haver primárias para candidato a primeiro-ministro. Dito isto, eu acho que temos que encarar que isto é uma reforma de grande abrangência e até histórica, passado 40 anos de 25 de Abril. Porque nós passamos 40 anos de 25 de Abril, mas o que você tem é que, de facto, os portugueses ainda não mandam. Isto é, a democracia ainda não está completamente conseguida. O que nós temos em Portugal é que você tem um conjunto de poderes e uma corte que comanda os partidos políticos e muitas das decisões são discutidas numa oligarquia que não abre o poder e que não abre mão. As eleições primárias também vão de encontro a outra reforma que tem que ser paralela, que é a introdução de círculos uninominais. Isto é, nós em Portugal temos aqui um problema. Os partidos são essenciais à democracia, mas temos partidos a mais e temos partidos de eleitores a menos. Temos que ter, as pessoas têm que participar mais na vida dos partidos. Porque os partidos não são os donos da democracia, como os militantes não são os donos dos partidos. O Álvaro defende este sistema há muito tempo. A verdade é que o partido e a atual direção, embora há vários anos, na cena política, só neste cenário é que vai propor que se avance com este modelo. Vamos lá ver. Não, esta ideia já estava a ser maturada e, aliás, as diretas que o António José Seguro propôs no Partido Socialista e que foram aceitas e, portanto, foram aprovadas, isto é, os militantes já podem e devem escolher os seus candidatos a presidentes de Câmara, a deputados, são eleições primárias internas. E a ideia era maturar esse sistema para depois fazermos primárias externas, que são estas. Portanto, vamos lá ver. Isto em política também tem que ser feito com maturação. Há uma cultura política em Portugal e, portanto, também não se pode fazer de um dia para o outro. Agora, a questão que eu gostava de pôr... E tem honestamente condições para que isto seja um processo de reflexão dentro do Partido Socialista nesta altura? Ou seja, como é que o PS vai atravessar este verão? Nós em Portugal temos um problema na nossa democracia, que é... Mas temos um que é o sebastianismo. Estamos sempre à espera que um líder iluminado resolva tudo. E temos falta de espírito de equipe, sabe? E de que o coletivo é mais importante que o individual. Até no futebol temos esse problema que não se vê. Nós temos... E então o Partido Socialista, que é um partido de esquerda, tem uma cultura do coletivo, da equipe. E temos aqui outro problema, que é as pessoas, como lhe estava a dizer, participam pouco na vida pública. E temos medo do debate. Temos medo do debate. Nós não temos que ter medo do debate. O Partido Socialista é um grande partido, plural,
tolerante, é salutar que haja opiniões diferentes, candidaturas diferentes. Agora, o que não é salutar e o que não é cordial é que depois do partido ter ganho as eleições, se venha disputar a liderança do partido, do secretário-geral. Porquê? Não há nenhum caso em ciência política, nenhum, em nenhum país da Europa, e muito menos em Portugal, que se disputasse ou que se fizesse um desafio a um líder do partido que acabou de ganhar eleições. Hoje quem devia estar a discutir isto era o PSD e o CDS, temos, no que perderam as eleições. Muitos casos em cima de atos eleitorais haver candidatos que surgem para fazer a reta final do caminho dos partidos. Pois, isto tem uma palavra feia que eu não quero aqui utilizar. Sem nenhum tipo de adjetivos, não há aqui nenhuma novidade, nem para o PS, nem para outros partidos, onde temos visto acontecer isto várias vezes. É outra coisa que os portugueses se afastam e depois a abstenção aumenta. Não vale tudo em política. Não pode valer tudo. Tem que haver ética. E tem que haver também política com desprendimento. Isto é, o secretário-geral do partido o que é que faz? Faz uma proposta respondendo ao Dr. António Costa, sim senhor, vamos a votos. Mas vamos a votos então, junto do nosso eleitorado, que até à partida parece que toda a gente comenta que o Dr. António Costa é melhor colocado perante os portugueses para liderar, para ser candidato a Primeiro-Ministro, então vamos para esse terreno, não é? Em vez de ser só no circuito fechado do Partido Socialista, discutir a liderança. Eu não percebo que, se em Portugal é sempre assim, toda a gente diz que é preciso reformar, que é preciso fazer eleições primárias, círculos uninominais. Quando se começa a fazer, ou é muito caro, ou não pode ser agora porque falta pouco tempo para as eleições, há sempre um problema que se põe em cima da mesa para não se fazer. Portanto, a questão aqui fundamental é o seguinte, nós estamos absolutamente convictos que estamos a fazer o nosso dever, sabe? A coisa mais importante aqui é fazermos aquilo que nós temos que fazer, que é criar um Partido Socialista liderante na esquerda, que seja de facto o grande partido da esquerda portuguesa, que represente várias linhas, várias sensibilidades. Acabámos de ouvir Paulo Portas aqui a evocar o grau de dificuldade que as decisões do Tribunal Constitucional provocaram ao Governo. Exatamente. Imagine este cenário, que o Governo considerava que não tem condições de cumprir os compromissos que estão assumidos com a Troika, que isso põe em causa o fim do programa, como sabemos está uma transpendente, provoca eleições antecipadas. Para essa via, para ir a Ferreira nesta altura. Mais uma razão para que o Secretário-Geral não se tivesse demitido, porque não se demitiu das suas funções. O Partido Socialista tem um Secretário-Geral. Não se demitiu, mas deixou a questão em banho-maria durante todo o verão, porque aquilo que ouvimos António José Seguro dizer este sábado durante uma entrevista foi que as primárias se realizam, se puderem ser realizadas em setembro, não serão realizadas em outubro. Não há vazio de poder. O António José Seguro tem mandato como Secretário-Geral do Partido. O Partido Socialista defende o primado da lei e o Estado de Direito, por isso é que defendemos a Constituição e também temos a nossa Constituição interna. O António José Seguro é Secretário-Geral do Partido e candidato a Primeiro-Ministro e só deixará de ser se perder as eleições primárias, certo? Coisa que eu não acredito. Acho que ele tem todas as condições para ganhar, porque vai ter uma agenda reformista, progressista, de esquerda e que cria uma alternativa. Não é uma agenda de o Partido Socialista ir para o poder com um bloco central ou à direita. Nós temos que ter uma alternativa de esquerda para Portugal, moderna. E, portanto, acredito que o António José Seguro ganhará. Mas, neste momento, não há nenhum vazio de poder. Portanto, o Partido Socialista tem os seus órgãos próprios, tem o seu secretário-geral, que é um órgão próprio do Partido Socialista, e nós não podemos, temos que ter aqui bom senso. Tá? Temos que ter sentido de Estado. Isto é, há muita efervescência, é uma coisa que mete alguma confusão com o médico, mete-me uma confusão muito grande, que é no meio, na agenda política há muito nervo, muito coração, muita pouca racionalidade. Tem que haver aqui racionalidade e pensarmos que os partidos são essenciais à democracia, que há regras que têm que ser cumpridas e além das regras das Constituições há outra fundamental. São regras de educação, regras de ética. Tem que se fazer o debate com elevação, e vai-se fazer, e eu acredito que vai ser feito, porque, sabe, este é o grande combate da minha vida e do António, que eu conheço há 30 anos. É, pelo menos, darmos um contributo para se fazer uma reforma política em Portugal decisiva para que os portugueses conte mais o seu voto, está a ver? Para que o voto das pessoas conte realmente. E aqui vai passar a contar. As pessoas vão votar naquele que será o candidato a Primeiro-Ministro, não só do Partido Socialista, porque o Partido Socialista é o partido da esquerda portuguesa com condições de governar. Portanto,
a participação das pessoas nestas eleições primárias vai ser imensa. Não tenho dúvidas que, em vez de votarem 30 ou 40 mil militantes do Partido Socialista, poderão votar 300 ou 400 mil pessoas. E isso é muito importante para a participação cívica. Já reparou que, enquanto estamos aqui a falar da situação interna do PS, o Governo pode estar a preparar-se para aumentar os impostos. Vai sobrar PS para fazer oposição? Claro, ao o governo? PS sai enriquecido da sua pluralidade. E dizer-lhe o seguinte: se em Portugal for introduzida uma reforma de círculos uninominais, em que as pessoas conheçam os seus deputados, em que participem em eleições primárias na escolha dos políticos que representam os partidos, essa reforma é uma reforma estrutural que fica para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas que é Claro que a oposição, que o PS não pode fazer claro sozinho. que a oposição, o PS está a fazê-lo, ainda agora o meu camarada Rodrigo falou sobre esta questão, que está em cima da mesa da agenda. O Partido Socialista não para, o grupo parlamentar não para, e os meus camaradas de partido que discordam de mim e que, nesta situação, apoiam o Dr. António Costa, e que são deputados, fazem sempre tudo, e não conto com outra coisa enquanto dirigente do PS, na defesa, nomeadamente no Parlamento, das posições do Partido Socialista contra este Governo. Este Governo teve uma derrota tremenda, foi a maior derrota da direita em Portugal desde a democracia portuguesa, porque os dois juntos conseguiram menos que o pior resultado do PSD sempre, e nós andamos aqui, de facto, infelizmente, a tratar de questões internas. Mas, ao menos, que estas questões internas que a gente teve que discutir, porque, quanto a mim, há alguma irresponsabilidade do António Costa, ao menos que sirvam para então fazermos um debate às claras, transparente, e já agora um debate político. Isto é, o que é que diferencia as posições do António Costa e do António José Seguro? Quer dizer que até agora não vejo. Aliás, nós tivemos um congresso há um ano em que houve acordo. E, portanto, mas vamos percebendo e toda a que, por gente exemplo, elogiou a dentro do lista grupo parlamentar para as europeias, somos capazes de ter dois grupos. Percebeu-se a dificuldade que a direção teve a semana passada em coordenar o posicionamento da bancada toda relativamente à moção de censura do PCP. O Partido Socialista não é um partido de carneiros. Os deputados do Partido Socialista têm a sua opinião. Nós temos que saber conviver com a divergência, com a pluralidade. Há uma parte do grupo parlamentar que tem a opinião de António José Seguro e outra de António Costa, correto? E assim vai ser durante os próximos meses. Mas eu conheço os deputados do Partido Socialista. Eles têm todos um sentido ético. Vamos ver, Portugal está acima do Partido Socialista. E nós temos que sempre pensar nos portugueses que estão a viver grandes dificuldades. E não tenha dúvidas, e o Governo pode ter a certeza, que se vier aqui com manobras de diversão, culpar o Tribunal Constitucional ou com truques aqui de magia, o Partido Socialista estará unido. Sempre esteve em alturas decisivas. Nós podemos ter debates muito duros, às vezes. Podemos ter diferenças de opinião muito grandes. Mas o Partido Socialista é maior que nós próprios. E por isso mesmo é que o Secretário-Geral apresentou uma solução que vai de encontro às diferenças, à disputa, mas que também vai de encontro à união do partido que é preciso depois. É preciso que também todos entendam isso. Eu acho que nem todos perceberam. Sabe também outra coisa que mete confusão. É que nem toda a gente sabe o que são estas coisas. Os políticos deviam ter mais conhecimento de ciência política, que esta questão história, das primárias abertas a simpatizantes, não só a militantes, já era uma questão que estava a ser maturada dentro da direção do partido, que não apareceu de resposta e para tentar adiar António Costa. Então, diga-nos lá quando é que isto está preparado e em que pé é que estavam os preparativos e as discussões das primárias dentro da direção do partido? Vamos ver, nós não vamos inventar, nós vamos aplicar aqui o sistema que está a ser aplicado em França, em Itália. A Espanha também vai agora ter primárias. Aliás, a candidata a primeiro-ministro quer ir a primárias como candidata a primeiro-ministro, mas nem sei se irá disputar a liderança do PSOE, mas isso é outra coisa. Mas, quer dizer, só Portugal é que não tinha, de facto, a esquerda portuguesa e o Partido Socialista, nomeadamente, não tinha eleições primárias. Portanto, nós vamos fazer o sistema que foi aplicado em França e Itália, que é simples, que são as organizações do partido, as suas secções, as suas distritais, que irão fazer isso. Quinta-feira foi que ainda estava a ser feito um estudo comparativo para escolher o modelo final. Foi aquilo que eu ouvi. Quinta-feira será apresentado na Comissão Política uma proposta, como é que se farão as eleições primárias, e garanto-lhe uma coisa, será uma proposta técnica, baseada naquilo que se faz. Não vai haver aqui invenções portuguesas sobre isto, e eu percebo que haja muita gente incomodada quando António José Seguro falou que os deputados têm que diminuir, que têm que ter outra dignidade. Eu percebo que algum aparelho fica incomodado, mas é isso que nós temos que acabar. Temos que ter mais partido de eleitores e menos aparelhos fechados. Nós não nos podemos fechar. A política... Portugal é dos portugueses, ao contrário do Primeiro-Ministro, não é uma entidade abstrata e não é quando Portugal está bem e os portugueses... Não, Portugal é dos portugueses. Os partidos são dos socialistas, o Partido Socialista é de todos os socialistas e não é só
dos militantes socialistas, é daqueles que perfilham as nossas convicções. Aguardamos então novidades e concretização. Álvaro Beleza, muito obrigada por ter vindo à edição da noite. Fazemos agora uma pausa que é realmente breve.